pessoal, nesse vídeo eu vou dar continuação sobre o conteúdo de funções e eu vou abordar as funções reais. O que seriam as funções reais? As funções reais são funções que o seu domínio e o seu contradomínio são subconjuntos não vazios dos reais. Que aqui eu coloquei o Rzinho, né? O conjunto de todos os números reais. Quando a gente fala dos reais, a gente se refere a isso, ao conjunto de todos os números reais. Se o domínio não aparece na apresentação da função, subentende-se que é todo o conjunto dos números reais. Mas fique atento, pois para algumas funções esse domínio deve ser restringido. Certo? Aqui, exemplo 1. Determine o domínio das funções reais a seguir. É muito importante a gente falar sobre restrição de domínio, porque a gente usa isso muito no cálculo. Então, eu vou falar por cima, vocês provavelmente vão rever, mas é só para vocês começarem a se familiarizar com isso daqui, com esse tipo de ação. E ela é muito importante, ok? No caso, temos uma f de x igual a 1 sobre x. O domínio dessa função real é d igual a x pertencente a r, tal que x é diferente de zero. Então, tipo, são todos os números reais em que o x é diferente do zero, ok? Pois na operação de divisão não podemos efetuar por zero, né? Ok? Todo mundo sabe. Não existe divisão por zero. Você não consegue dividir por zero. B. F de x é igual a 2 sobre x. Perdão, 2 vezes x. O domínio desta função real é b igual ao conjunto dos reais, que é igual a todos os x pertencentes aos reais. Nesse caso, não existe nenhuma restrição, porque qualquer número real, essa função vai funcionar muito bem, ok? Então, é todos os reais. C. F de x é igual a raiz de x. O domínio da função real definida por f de x igual a raiz de x é d igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Por que isso? Na operação de radiciação, ou seja, nas operações que têm uma raiz, não podemos efetuar raiz quadrada de número negativo. Raiz quadrada, não só, né? Não pode efetuar nenhuma raiz de número negativo para índice par. No caso, raiz quadrada tem índice 2, é par, né? Então, nesse caso, a gente tem que restringir esse domínio. Ou seja, essa função só existe nos reais, né? No caso, quando o x é maior ou igual a zero. Quando o que está dentro da minha raiz é positivo, ok? Raiz ou zero da função. Próximo tópico. Bora lá. Quando o elemento do domínio tem imagem igual a zero, dizemos que esse elemento é o zero ou a raiz da função. Normalmente, falar que é zero ou raiz da função é porque a gente fala que é raiz da equação e zero da função, mas as duas maneiras a gente consegue entender o que está sendo pedido, ok? Vamos dar um exemplinho para dizer o que é isso. Exemplo 2. O número real 5 é a raiz ou zero da função real definida por f de x igual a 5 menos x, pois quando x é igual a 5, f de x igual a 5, é igual a 5 menos 5, que é igual a zero. Ou seja, o meu f de x, ele zera quando x é igual a 5. Isso aqui, ó, minha lei de formação, desculpa, minha lei de correspondência da função, e ela zera quando o x é igual a 5. Outro exemplo. A função real f de x igual a raiz de x tem um número real zero como raiz, ou zero da função, pois f de x é igual a zero quando x é igual a zero, ok? Outro tópico. Função crescente, decrescente ou constante. Dizemos que uma função é crescente no intervalo se para todo x1 menor do que x2, f de x1 é menor do que f de x2. Isso com o x1 e o x2 pertencendo ao intervalo que a gente está estudando. Então, a gente vai falar que ela é crescente no intervalo, se para o x1 e o x2 pertencentes a esse intervalo, a f da x1 é menor do que a f da x2. Então, aqui eu coloquei um gráfico. Tá vendo que eu defini um intervalinho, o A e o B. Essa função é definida dentro desse intervalo. A gente pode notar que ela é uma função mesmo, né? Lembra que no vídeo passado eu expliquei como identificar se é uma função ou não pelo gráfico. E aqui, ó, x1 com o f de x1. Nota que o x1 é menor do que o x2. E o f de x1 é menor que o f de x2. Então, essa função ela é crescente nesse intervalo.
Aqui, ó, x1 menor do que x2 implica que f de x1 é menor do que f de x2. Para a função decrescente, a gente vai fazer o contrário. Então, a gente vai pegar x1 e x2 pertencentes a um intervalo, né? Decrescente num intervalo. E a f de x1 tem que ser maior que a f de x2. Então, aqui, ó, no gráfico. A função definida num intervalo a e b aqui qualquer, pega o x1 e o x2. O x1 ele é menor do que o x2. Então, aqui, ó, x1 menor do que x2. Só que nota aqui que o f do x1 ele é maior que o f do x2. Então, quando isso acontece, a gente diz que essa função é decrescente nesse intervalo. E por último, função constante. Uma função é dita constante no intervalo se para quaisquer x1 e x2 neste intervalo, f de x1 é igual a f de x2, que é a função constante. x1 é diferente de x2, isso implica que f de x1 é igual a f de x2. Então, aqui, ó, x1 diferente de x2, e a f de x1 é igual a f de x2, ok? Vamos para um exemplinho agora. Encontre o domínio da função real definida por f de x. Olha, nesse caso, a gente tem o 1 no numerador e o x menos 1 no denominador. A f de x é igual a 1 sobre x menos 1, ok? É importante lembrar aqui que é o numerador e que é o denominador, porque às vezes a gente vai aparecer essas definições no enunciado e tudo mais. E o denominador não pode ser zero na divisão, a gente não divide por zero. Então, aqui a gente tem que restringir esse domínio. Então, x menos 1, que é o que está no meu denominador, ele tem que ser diferente de zero. E para isso, o x tem que ser diferente de 1. Aqui o que eu fiz foi passar, por outro lado, o menos 1 como mais 1. Então, minha resposta são todos os x reais, tal que o x é diferente do 1. Prontinho, aqui está o domínio da minha função f de x. Um outro exemplinho. Encontre o domínio da função real definida por f de x igual raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz cúbica de 1 menos x quadrado. Dessa vez, a gente vai ter duas restrições, uma no numerador e uma no denominador. A restrição do numerador vai ser porque é uma raiz quadrada, uma raiz de índice par. Como é uma raiz de índice par, o que está dentro da raiz, o x mais 1 no caso desse exemplo, ele não pode ser negativo, ele tem que ser zero ou positivo, ou maior do que zero. E no denominador, apesar de a gente ter um índice ímpar e existir raízes de índice ímpar negativas, nos reais, no caso, a gente tem que garantir que não é zero, porque está no denominador, e a gente não pode dividir por zero. Então, aqui a gente tem duas restrições. A primeira é que o x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero, e o 1 menos x quadrado é igual, tem que ser diferente de zero. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, o que eu fiz foi isolar o x quadrado menos 1 e depois passar essa raiz quadrada. Quando a gente passa a raiz quadrada para o outro lado, a gente passa mais ou menos, né? Porque, no caso, tanto o menos 1 ao quadrado quanto o mais 1 ao quadrado satisfaz essa condição. Então, aqui a gente chega que o x tem que ser maior ou igual a menos 1, e ele tem que ser diferente de 1 e diferente de menos 1. Então, aqui eu não coloquei qual vai ser o meu domínio, mas o meu domínio vai ser o conjunto de todos os números maiores do que menos 1, estritamente maiores do que menos 1, e diferente do 1. Então, pode ser qualquer número real que vai ser maior do que o menos 1, não pode ser o menos 1 e não pode ser 1. E assim a gente tem o nosso domínio da função. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado sobre funções reais, aqui já saindo. E espero que tenha dado para entender. E o próximo vídeo vai ser sobre funções afim, funções de primeiro grau. Espero você naquele vídeo e muito obrigada por ter assistido. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai tentar elaborar alguma resposta, alguma justificativa para o que você não está entendendo.